Eu quero saudar nesta manhã de domingo, dia 26 de julho, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero também saudar aos nossos irmãos de outras igrejas, familiares e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Na mensagem desta manhã e também na mensagem da noite, eu quero fazer duas reflexões sobre o tema o ministério da reconciliação em dias de isolamento. E o texto principal está baseado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Eu quero convidar você nesse momento, juntamente aí com a sua família, para acompanharmos a leitura da palavra de Deus ao nosso coração nessa manhã. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Feche seus olhos comigo e vamos fazer uma oração nesse momento. Amado Senhor, estamos diante de Ti e diante da Tua palavra, na manhã desse domingo, ó Deus, junto com a nossa família, cultuando o Senhor nesse início de semana, e agora queremos ser edificados e instruídos à luz das Escrituras. Que o Senhor fale ao nosso coração nesse momento, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A humanidade, desde a queda, ela vive separada de Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, Paulo registra essa realidade. Ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas, mesmo com a queda do homem, Deus tinha de antemão um plano de redenção para os seus escolhidos, e isso através do seu Filho Jesus Cristo. O mesmo autor, agora escrevendo aos cristãos na cidade de Éfeso, ele diz na carta, no capítulo 3, versículo 11 aos Efésios, o seguinte: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe então que esse plano de redenção, ele já fazia parte do propósito eterno do próprio Deus, e ele diz de forma muito clara, estabelecido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta então, que salta aos nossos olhos, diante do tema, o ministério da reconciliação em dias de isolamento, é a seguinte: quais as principais características deste ministério da reconciliação? Nesta manhã de domingo, eu quero analisar com você a primeira característica. E a primeira é a seguinte: a reconciliação ocorre por uma iniciativa divina. Você percebe claramente comigo isso? No texto citado no início da mensagem, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, observe apenas a parte A desse versículo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Observe comigo que a reconciliação do homem com Deus, na verdade, é uma iniciativa divina. Para promover, então, a própria justiça, Deus não se voltou contra a humanidade pecadora, mas Deus se voltou contra o império do pecado. Deus nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos e separados dele. É isso que Paulo, nessa carta teológica aos Romanos, ele diz no capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco,
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, e observe, Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, sem dúvida alguma, Ele é o diretor da redenção da humanidade. Deus é o arquiteto da redenção. Tudo faz parte do seu plano eterno. E aqui mesmo nesse texto de 2 Coríntios 5, 18, ele fala dessa administração redentora de Deus diante da queda do pecado. Porque ele diz, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Perceba de forma completa como Deus está gerenciando esse projeto fabuloso de salvação. A partir então da manifestação da sua graça redentora e salvadora, nós agora passamos a temê-lo. Agora, depois que Deus dá o primeiro passo, nós vamos responder a esse amor. E na primeira carta de João, no capítulo 4, 18 e 19, João acentua esse movimento onde Deus toma a iniciativa por amor, vindo na nossa direção. O texto diz, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Observe o final agora. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nesse sentido, podemos afirmar, dentro de uma perspectiva teológica reformada, que o ser humano, ele é objeto passivo nessa reconciliação. Pois é Deus. Deus é quem promove, através dessa iniciativa, a busca dos seus escolhidos em amor. E ao encontrá-lo, ele vai produzir o novo nascimento e agora estabelecer a paz entre o próprio Deus e o ser humano. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, Paulo nos diz que nessa atitude divina em nossa direção, a paz é estabelecida. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, nós temos agora paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É nesse sentido que Isaías vai dizer que Ele é o príncipe da paz. Ele vem trazer o fim de uma guerra entre Deus e o homem pecador, onde o próprio Filho de Deus, o príncipe da paz, agora se coloca como mediador desse conflito e dessa guerra. Éramos inimigos de Deus e vivíamos em conflito com Deus, em guerra contra Deus. Agora estabeleceu-se a paz através de Jesus Cristo. A correspondência, então, ao apelo de Deus vai nos proporcionar agora, reconciliados com Ele, perdoados por Ele, dentro desse plano redentor, agora vai começar a processar as modificações internas, que serão percebidas externamente, através da santificação. O nosso caráter agora vai ser transformado. Haverá perdão para nós, purificação dos nossos pecados, e agora nos tornamos, pela graça de Deus, uma nova criatura. E as evidências da reconciliação começarão a aparecer e serem manifestas na nossa conduta do dia a dia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, antigas, já passaram, mas eis que agora tudo se fez novo.
nesses dias de isolamento, nesses dias de pandemia, onde muitos ainda estão em casa, na sua maioria, aqueles que não podem sair e precisam ficar em casa. Sejamos lembrados na manhã de hoje, pela palavra de Deus, que o próprio Deus nos reconciliou, porque nós estávamos separados, isolados e longe dele. E isso foi uma iniciativa de Deus. Partiu dele a reconciliação, partiu dele o reencontro. Isso por causa do seu amor e por causa da sua graça. Assim, sejamos gratos nessa manhã por esse grande privilégio. E lembre-se, Deus se importa com você. Deus não desiste de você. Que a graça, o amor e a consolação do Deus triuno esteja convosco nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa. Ele compreende. Nunca vi um amor tão grande assim. De você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não desiste.